A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Um ano de 2023 de bênção, de saúde, de vitória para você, para sua família. Que esse ano de 2023 seja um ano de grandes realizações, de projetos, de compromisso na obra de Deus. E já chegou a nova lição, hein? A nova lição fala sobre avivamento. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aviva, Senhor, a tua obra, graças a Deus. E esse trimestre que inicia agora no mês de janeiro, fevereiro e março de 2023, o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras do quebrantamento e do poder de Deus. Quem é o nosso pastor, comentarista? Pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é membro da Convenção Estadual de Ministros da Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, CEMADERN, e é membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. O pastor Elinaldo Renovato é autor de diversos livros e é comentarista da lição bíblica dominical. Foi um dos primeiros comentaristas de lição sobre família, professor universitário, é uma bênção. Pastor Elinaldo Renovato é um homem de Deus. Tive o privilégio de conhecê-lo ainda na época que eu congregava na cidade de Jundiaí e depois nas reuniões também feitas pelos departamentos da CGADB, de doutrina, de apologética. E quando o pastor Ezequias me convida, ou o nosso pastor Paulo Freire, e eu tenho a oportunidade de participar, sempre encontro o nosso querido pastor Elinaldo Renovato. É uma bênção. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que essa lição será uma lição com farto conteúdo, um conteúdo muito abençoador. Inclusive o sumário aqui já dá para ver a riqueza espiritual. Olha aqui, ó. Nessa aula, nessa pré-aula, para o domingo, dia 1º do ano, o avivamento espiritual. A lição 2, o avivamento no Antigo Testamento, que é o dia 8, domingo, dia 8 de janeiro. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento, que é o dia 15 de janeiro de 2023. Lição 4, o ministério avivado de Jesus, dia 22 de janeiro. Lição 5, o avivamento na vida da igreja, último domingo do mês de janeiro, 29 de janeiro de 2023. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro, 5 de fevereiro de 2023. Lição 7, Estevão, o Marte avivado, dia 12, domingo 12 de fevereiro. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo, dia 19 de fevereiro. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Olha que bonito, dia 26 de fevereiro de 2023. Lição 10, o avivamento na vida pessoal, 5 de março de 2023. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja, que é a lição do dia 12, segundo domingo do mês de março de 2023. E lição 12, vivendo no Espírito, dia 19 de março de 2023. E a última lição desse trimestre, lição de número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra, que é o dia 26 de março de 2023. Então, uma lição que vai trazer um grande conhecimento espiritual para todos nós. Eu quero dizer para você que esse material está disponível no meu site, basta você acessar o site www.professoralberto.com.br. Essas lições ficam disponíveis tanto em Word como em PowerPoint. Lição 1, então, o avivamento espiritual. Janeiro, dia 1º. Feliz ano novo para você e para sua família. E o nosso textual está em 2 Crônicas 7,14, que é um texto lindo. Após a inauguração do templo, veio a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem ao avivamento espiritual. Glória a Deus. Então, a nossa leitura bíblica da classe está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, onde está o nosso texto áureo, e o profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9, graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse texto áureo lindo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, o nosso texto áureo desse domingo, primeiro domingo do mês de janeiro do ano de 2023, ele está inserido no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Quando após o rei Salomão orar, o rei orou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o novo e belo templo consagrado a Deus. O primeiro templo de pedras feito por mãos humanas, dedicado ao Criador dos céus e da terra. O templo sai do tabernáculo e passa a ser um templo de pedra, um templo agora, então, especificamente na cidade de Jerusalém. A glória do Senhor foi tão grande que os sacerdotes não podiam entrar na nova casa de Deus. Os israelitas, com grande temor, encurvaram-se com o rosto em terra e adoraram o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rei Salomão ofereceu muitíssimos sacrifícios, santificou o local onde havia feito os sacrifícios, e por 7 dias ele e todo o povo de Israel cultuaram e fizeram festa ao Senhor. Quando o rei Salomão despediu do povo, eles estavam alegres e de bom ânimo por tudo o que tinham visto. Então, após a inauguração dessa casa, do templo do rei Salomão, o Senhor apareceu pela segunda vez em sonho ao rei Salomão de noite e disse que havia ouvido a oração dele e que sua casa era local escolhido por ele, e quando viessem as dificuldades, as crises, as pestilências, agora eles tinham um local para buscar a face do Deus de Jacó, do Senhor. É nesse contexto, então, que está inserido o nosso último texto áureo, o nosso primeiro texto áureo da nossa primeira lição. Então, falei o último. É o nosso primeiro texto áureo da nossa primeira lição desse primeiro trimestre de 2023. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vamos lá, a primeira parte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Bom, essa expressão é condicional. Olha o se. Se o meu povo. Há uma condição. Ele exige então identificação. O meu povo. Se o meu povo, não é qualquer povo, que se chama pelo meu nome. Então o povo de Deus hoje, quem é o povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje é formado por judeus e por gentios que aceitaram o Senhor Jesus, confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha o que diz aqui, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 11, versículo 19. Olha só o que ele diz sobre o povo de Deus. Portanto, lembrai-vos de que nós, no outro tempo, éramos gentios,
segundo a carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisos, feito pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz. E a vós que estáveis longes, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora nós somos povo de Deus, nós podemos pedir, somos filhos de Deus. E ele inicia dizendo, então, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso ele agora profeticamente estende a nós também. Ele diz, se humilhar e orar. Uma coisa é ser humilde diante dos homens, outra é ser humilde diante de Deus. Deus está se referindo à relação de pessoas em direção a si mesmo. Orgulho e soberba tiveram sua origem em Satanás. Humildade em primeiro lugar e oração em segundo lugar. A segunda condição não se torna eficaz até que a primeira seja cumprida. Ou seja, oração que não decorre de uma vida de humildade é impotente diante de Deus. Ou seja, oração que não decorre de uma vida de humildade, de piedade, é falta de tempo. Observe a passagem de Lucas. Vou ler para você, versículos 11 a 14. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, primeira coisa é humilhar, irmão. Depois orar. Não é orar e depois te humilhar, não é isso. Primeiro se humilha e aí vai orar. E que mais? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, depois de humilhar, de orar e de buscar a face do Senhor, temos que ter o objetivo claro de se converter totalmente das coisas erradas que fazíamos anteriormente. O profeta Isaías declara: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías 59:2. O profeta Isaías ainda nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Isaías 55, versículos 6 a 7. Então, converter, é necessário conversão. É o que Jesus falou para aquela mulher pecadora: vai e não peques mais, se converta. Finalmente, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essas são as promessas do Senhor.
um Deus amoroso, rico em misericórdia e perdoador. Olha o que diz Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então o Senhor Jesus nos ensina. Olha só o que Jesus fala aqui em João 4, 20 a 24. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque era mesmo. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então antigamente era lá na casa, mas a casa, o templo foi destruído, nem existe mais o templo. Mas os verdadeiros adoradores de Deus, e essa é a hora da graça, a época da graça, em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Que bonito, né, irmãos? Um lindo texto áudio. Introdução. Nesse trimestre, então, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja do mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente da igreja. A igreja, para enfrentar os desafios, ela tem que estar renovada todo o tempo. Então, o primeiro tópico da nossa lição, o que é avivamento espiritual? Isso é uma pré-aula, é para você ter o conhecimento do conteúdo da lição que você vai ministrar na primeira aula do ano de 2023. Então, 1.1, avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20. Estou a porta e bato, né? E ainda mais, quando uma igreja local se volta para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Irmão, nós como pastores, como líderes espirituais, temos que incentivar as pessoas a se humilharem diante de Deus, pedir perdão, mudar de vida, ter um compromisso com as coisas espirituais. Dessa forma, as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder do Senhor. 1.2, a pré-condição para o avivamento. Olha que lindo, irmão. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Olha que interessante. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Segundo o livro de Crônicas 7:13. Então aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, pode ser uma crise política, uma crise econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local, de uma nação. Então, irmão, quando você tem perdas, quando você entra em crise, muita gente acaba entrando para um caminho de depressão, mas pode ser também um momento de você passar por uma grande transformação espiritual, buscando mais a face de Deus, lendo mais a palavra, se integrando mais na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus
com altruísmo, honrando a Deus, assumindo um compromisso em ser um dizimista fiel, em ser um ofertante fiel, em ser uma pessoa mais piedosa. Tudo isso glorifica o nome do Senhor. Então, em uma crise, Deus pode mudar a sua circunstância. Eu me lembro que uma vez eu acordei com uma dor de ouvido terrível, meu ouvido latejava, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu acordei e não conseguia dormir, estava com uma dor terrível de ouvido. Eu comecei a orar alto, eu comecei a falar, Deus, entra. Daqui a pouco eu esqueci que eu estava com a dor e eu intercedi pela igreja, intercedi pelas pessoas. Então enfrenta os seus medos, se humilhe diante a poderosa mão de Deus e Deus te exaltará. Glória a Deus. Então o primeiro sinopse desse primeiro tópico, diante de uma crise, Deus pode trazer um poderoso avivamento no meio do seu povo, por meio de uma divina intervenção. Eu creio nisso, eu tenho visto isso. Glória a Deus. 2. As condições para o avivamento espiritual. Existem condições. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, dos versículos 13 ao 17. Então, 2.1. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus, contra o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida, são reações humanas. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Olha o que diz segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, isso é uma palavra profética para mim, uma palavra profética para você, professor, para você, aluno. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual, mas veio de uma crise. Então quando a pessoa está caída, quando a pessoa teve perdas, esteve em sofrimento, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, está com uma enfermidade, enfrenta os seus medos nos pés de Jesus, entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração, pede para Jesus lavar o seu espírito, lavar sua alma, lavar sua carne com o precioso sangue dele. Vá no círculo de oração, vá na reunião do culto de ensino, vá ouvir a palavra, vai na escola bíblica dominical. Reaja, meu irmão, reaja às coisas de Deus, que o Senhor irá te abençoar e te dar vitória. Segundo, as condições para o avivamento, então, a crise. Então, numa crise, você pode fazer esse enfrentamento. E o primeiro enfrentamento, você tem que entender que você tem que se humilhar diante de Deus. Irmão, tem gente que é muito nariz empinado, irmão. A pessoa está passando por uma crise, ao invés de se humilhar, ao invés de rever os seus conceitos. Não, irmão. Empina o nariz e acha que Deus é obrigado a abençoar. A vida toda atrapalhada, irmão. Irmão, tem gente assim, mas sabe qual é o problema dessas igrejas da prosperidade? É que a pessoa tem a vida toda atrapalhada, vive mal com a esposa. Irmão, você acha que uma pessoa, irmão, você acha que Deus está alegre com uma pessoa que não tem relacionamento com o seu próprio cônjuge? Que vive brigado na mesma casa, um espalha... Você acha que Deus tem prazer nisso, irmão? A pessoa já perdeu a visão espiritual. Não pede para Deus intervenção para mudar o seu coração. Fica lá pedindo, Deus, queima meu marido, queima minha esposa, muda a minha... Que muda, irmão? Deus precisa mudar você, é você que precisa de mudança, não são os outros. Meu Deus, muda essa igreja. Que muda essa igreja? Muda você. Porque o avivamento começa no meu coração, começa na minha vida o avivamento, não é na vida dos outros. Então você tem que pedir para Deus entrar com providência na sua vida. É você que precisa, irmão. Para de ficar pedindo para Deus fazer na vida dos outros. Então, a humilhação diante de Deus, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está vendo? Humildade. 2.3, orar e buscar a face do Senhor. Irmão, sem oração não há avivamento.
Tá? Não tem. Uma vez o irmão falou: ô irmã Maria, ora aí por mim que eu não sou de orar. Olha que fraqueza, irmão. Como assim não é de orar? Isso não existe, irmão. Todo cristão tem que orar. Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos está, os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu reino, a glória e o poder para todo sempre. Esse é o modelo que Jesus deixou para nós orarmos. Então, irmão, você acordou, irmão, a primeira coisa, não sai pulando. Meu Deus, você estava deitado, irmão. Senta na sua cama, levanta devagarzinho, senta na cama, levanta de lado, evite as atitudes, as mudanças abruptas. Senta na cama, Pai, obrigado, que em paz deitei, em paz estou levantando. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu te amo, Jesus, me dê um dia de paz, de bênção e de vitória. E aí você vai, irmão, fazer a sua higienização, pega a Bíblia, lê um versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, glória a Deus, Senhor, Tu és o meu pastor, me guarda. Me dê um dia de paz, de bênção e de vitória. Vai fazer o seu cafezinho, vai se preparar para ir para a escola, vai se preparar para ir para o trabalho, vai se preparar para as suas atividades laborais, mas com a direção de Deus, pedindo a direção do Espírito Santo, para Deus ter um dia de bênção, de paz, saúde, de proteção. Irmão, você tem que ver uma vida de oração, irmão. Essa é a vontade de Deus. Orar, buscar a face do Senhor, sem a predisposição de buscar a presença de Deus, o crente vai minguar, irmão. Então o avivamento tarda às vezes, mas não falha, ele chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes nos cultos, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósitos determinados. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Tem igreja que está morrendo, irmão. Porque você não quer mais no culto de terça-feira, não quer mais no culto de quinta-feira, que são os cultos semanais, no caso da nossa igreja em Campinas, não quer ir numa consagração, não vai. Vai às vezes em quando, vai no culto de domingo, irmão. Essa pessoa está... Mas depois vem a crise, ainda aí não tem onde se recorrer. Aí fica aí tomando remédio psicotrópico. Como que o irmão, coitadinho do irmão, já não quer nem viver. Mas claro, não vem na igreja, não ora, não busca a face de Deus, não se humilha. Aí vem a crise e não sabe como responder à crise. Porque a crise vai vir, irmão, não adianta. E no mundo tereis aflições, Jesus falou, tem de bom ânimo. 2.4, conversão sincera dos pecados, irmão. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Irmão, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, meus irmãos, todas as vezes que eu vou orar, eu falo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ser um pai melhor para minhas filhinhas, me ajuda a ser um esposo melhor para a irmã Renata, me ajuda a ser um pastor melhor para a igreja do Padre Anchieta, para os pastores que cooperam ali comigo, me ajuda a ser um crente melhor para o meu pastor Paulo Freire, me ajuda a ser, Senhor, um vereador melhor para a cidade de Campinas, um primeiro suplente ao Senado melhor para o estado de São Paulo, para o Brasil. Eu peço, irmão, ser um professor melhor. Então peça para Deus te ajudar, para Deus tirar de você toda a obra da carne, tudo que não glorifica a Deus, toda a concupiscência da carne, toda a soberba da vida, toda a concupiscência dos olhos. Pede para Jesus passar o colírio dele espiritual nos seus olhos, irmão. Ora para Deus, pede para Deus mudar o seu caráter, para você ter um olhar diferente em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação ao seu marido, em relação às pessoas, em relação aos seus vizinhos. Pede para Deus te usar como um instrumento de bênção, para que você seja uma bênção. Essa é a vontade de Deus. Se converter, irmão, e confessar os seus pecados. 2.5, caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição, sim, para o avivamento espiritual. Se nós humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro
avivamento espiritual. Oh, glória a Deus! Olha que coisa linda. Eu oro muito pela igreja. Falo, oh, Jesus, Tu és a cabeça dessa congregação. Cobre-nos debaixo do Teu sangue. Repreenda toda carnalidade, irmão. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Ela deve ser espiritual, irmão. Graças a Deus. 3. A necessidade de um avivamento espiritual. Ageu, capítulo 2, versículo 9, 5 a 9. 3.1. A situação espiritual do reino de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as advertências e não teve mais remédio, irmão. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, e o templo foi destruído, o templo construído pelo rei Salomão. Além disso, 1/3 deles morreram de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. B. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo após o exílio não era boa, irmão, pois ele não sentia falta. Eles nem sentiam falta do lugar de oração, de adorar a Deus. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo. Não tenho dinheiro. O irmão precisava reformar o templo, irmão. Precisava deixar o templo, porque eles tinham pedras, tudo pedras queimadas, estava degradado o ambiente. Mas eles não tinham dinheiro para cooperar, não tinha nada. Então, irmão, veja bem como que Deus faz. Deus multiplica, irmão. É o sobrenatural de Deus. Às vezes ninguém tem nada, mas ele levanta a mão, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esses peixinhos, esses pães. Alguém podia falar, ô menino, guarde isso aí, ó, que simplicidade. Essa multidão aqui, você acha que com essa mixaria aí você vai conseguir, com esses peixinhos, com esses pães, você acha que vai alimentar? Alguém podia falar, né? Que simplório. Mas é exatamente, é do pouco que Jesus faz muito. Então, às vezes, irmão, você fala, mas será que essa ofertinha que eu estou dando para a igreja, será que ajuda? Claro que ajuda, irmão. Às vezes eu vejo uma viúva, tadinha, ou uma irmã que trabalha de faxina, pega o dízimo dela, trabalha uma faxina, ganha R$100, pega R$10, põe no envelopinho e dá o dízimo. Deus abençoa, irmão. Deus vai honrar a casa dela, viu? Porque isso é um ato de fé, altruísmo. Agora tem que fazer com sacrifício, com alegria, com amor, né? Não pode fazer com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então aquele povo nem queria contribuir mais, cada um foi cultivar a sua chacrinha lá em Israel. Aí o profeta Ageu, irmão, deu uma chicotada neles, meu misericórdia. Lê Ageu capítulo 2. Mas o povo ouviu, irmão, que é um mistério, né? Tem gente que, irmão, só se desperta com uma chicotada. Oi, que coisa. Às vezes não adianta você falar com carinho para certas pessoas, não funciona. Tem que dar logo uma chicotada para a pessoa se despertar. E 3, irmão, o 3 vai falar então, a situação espiritual, né? Que coisa, é uma coisa linda isso aqui, a gente vê aqui, cara, que nós estamos falando da situação espiritual, né? Então Ageu precisou usar de maneira firme, né? Para que eles pudessem reconstruir o templo. C. Deus levanta homens para realizar a obra. Isso que é lindo, né? O povo no pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa de Deus. Após a repressão divina, Deus levantou homens fiéis. O Zorobabel, que era o príncipe, Josué, o seu sumo sacerdote, e o resto do povo está lá em Ageu 1, capítulo 1, versículo 12 e 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Irmão, muito cuidado, irmão. Eu já vi gente falar, se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Não acaba, não. A obra é de Deus, irmão. Você não é insubstituível, não, viu? Cuidado. Eu lembro de uma irmã, coitada, que ela achou que ela entregando o trabalho dela ia acabar a igreja. Imagina, irmão, Deus mandou tanta gente. Ela saiu e Deus mandou um monte de gente. Porque Deus cuida da obra. Muito cuidado, tenha temor de Deus, abra o olho, viu? Tem gente que vem com essa carnalidade. A irmã falou, pastor, eu larguei do marido, agora vou casar com outro. E, não, mas não pode, irmão. Seu marido está ali, você não pode fazer isso. Aí, irmão, pensa bem, se o senhor não fizer meu casamento, eu não trago mais o dízimo, e olha que meu dízimo é bom, hein? Eu falei, não, irmão, pode ficar com o seu dízimo. A irmã tem que consertar a sua vida, irmã. Você está pensando que dar o dízimo aqui é como pagar o imposto de renda? Não é assim, não.
Olha que Deus, antes de aceitar a oferta de Abel, olhou para Abel. Primeiro Deus aceitou Abel, depois a oferta. O problema de Caim não foi a oferta dele, foi ele mesmo. Deus rejeitou ele. Deus não aceitou Caim, porque o coração dele era maligno. Mas Abel, Deus aceitou Abel e a oferta. Caim, nem ele, nem a oferta dele. Tá? Então, cuidado com essas conversas, irmão. Mas Deus vai levantar pessoas para a obra. Você não quer fazer, alguém vai fazer. Não tem espaço vazio. Você não faz, Deus vai preparar alguém. Pessoas que não têm nem tempo vão fazer muito mais do que você que tem tempo. Porque você está fazendo relaxadamente a obra do Senhor. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Glória a Deus. Conclamando o povo a se levantar para construir o templo, e por intermédio do profeta Ageu, Deus escreveu como seria o avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 e 9. 3.2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era de Israel. Ciro era um gentil. Mas ele, como o primeiro chá do Irã, Deus levantou ele. Foi Deus que levantou para libertar o povo de Israel, para assinar o decreto. Então, a promessa de Deus. Então, Deus levanta qualquer pessoa, irmão, para abençoar o povo dele. Foi tão importante o papel de Ciro, que o Senhor chamou ele de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes, que só foram vistas em relação aos homens verdadeiramente chamados para realizar os propósitos divinos. Está lá, Isaías 45, 43 também. B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro, o primeiro chá do Irã, ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as promessas que anunciavam o fim do cativeiro. E no ano 1º de Ciro, no ano 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. E C. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, leva os israelitas voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Em 520, o templo se encontrava em ruínas. Com as bênçãos de Deus, o segundo templo, ou a segunda casa, foi concluída no ano 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento com consequências da intervenção de Deus na história de Israel. E 3.3. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento, um avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio da letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi tão poderoso e avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações do povo e da igreja local. Vai passando o tempo, irmão, as pessoas vão se acostumando e perdem aquela espiritualidade. Há lugares em que há lugares que estão décadas parados. Os cristãos estão até diminuindo, irmão, em vez de crescer. Nos últimos anos, o percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Na Europa, irmão, igrejas fortes, poderosas no passado, viraram o templo para discoteca, biblioteca, para posto de saúde, mesquita muçulmana. Olha que situação. Na Europa. Nos Estados Unidos também está ficando assim. Então nós precisamos, irmão, orar, buscar a presença de Deus. Viu, irmão? Nós temos que ter compromisso espiritual. Resumo do tópico 3. Como o avivamento era uma necessidade do povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário também para a igreja hoje em dia. Então, para nós fecharmos, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar em seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face
e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Que lindo, né, irmão? Ô lição abençoada. Nossa primeira lição. Já é a nossa primeira lição, irmãos. A primeira lição. Uma lição riquíssima, maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Essa lição está disponível no meu site www.professoralberto.com.br. Acessa lá, baixa a lição. Está em PowerPoint, mas está também em Word. Use os slides, irmão. Dinamize esse primeiro trimestre para os seus alunos. Surpreenda os seus alunos. Vamos acreditar em um poderoso avivamento. Vai encher a sua classe em nome de Jesus. Viu? Motiva. Manda uma palavra por WhatsApp para aqueles alunos que não estão aparecendo, aqueles que estão desanimados. Manda uma palavra de amor, de carinho, que Deus vai avivar a obra. Deixa Deus te usar como uma tocha do avivamento. Glória a Deus. E eu quero, irmão, uma vez mais, apresentar os meus livros. Esses livros são históricos, que contam também a história, essa história de Ciro, a história da reconstrução do templo. Está tudo aqui, irmão. Tá? Então você pode adquirir entrando no site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Tá aí o site, ó, www.livrocristão, cristal, né, porque não tem o tio aí, .lojaintegrada.com.br. Adquira essas obras. Se você quiser, você pode também adquirir indo lá na nossa Escola Teológica Esteadec. Ali também você pode adquirir esses livros, estão disponíveis para você, tá bom? Os livros estão disponíveis. E você pode também adquirir na nossa igreja, sede de Campinas, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo, que é a nossa igreja sede, presidida pelo nosso pastor presidente, nosso querido pastor Paulo Freire da Costa. E para você, meu irmão querido, minha irmã, que tem recursos econômicos, você que tem dinheiro, por que você não faz uma viagem comigo? Uma viagem bíblica. Grupo do Professor Alberto, só Israel, 9 dias, $3.390. Invista em você. Liga nesses números aí da Renova Turismo. E a hora que você ligar, você fala, eu quero ir no grupo do Professor Alberto. Mas liga logo, porque agora falta pouco tempo. Nós vamos em novembro, segunda quinzena de novembro de 2023. Vai ser uma grande bênção, você é o meu convidado. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e tenha um ano abençoado, um ano de ricas bênçãos, um ano de vitória para você, para sua família. Feliz ano novo, fique na paz do Senhor.